Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté, e esse vídeo é a continuação do curso de produção de mudas de maracujá que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2020 no CETRA, em Araranguá. Nessa parte do curso, o Henrique Petri fala sobre a importância da utilização de mudas avançadas para a produção de maracujá. A produção de mudas, a muda é um componente, ela é uma das bases da nossa mesa, né? É uma das pernas lá dos pés da nossa mesa, onde se a gente descuidar dela, a nossa mesa fica em falsa. Não adianta a gente usar uma muda de baixa qualidade e depois querer compensar na adubação, na irrigação, nos produtos que a gente utiliza. Não, eu dou um jeito depois, a muda vai crescer igual. Mas o quanto a gente já perdeu por utilizar uma muda de baixa qualidade, a gente não recupera mais. Nos últimos anos, com esse trabalho que a gente tem feito, o setor se profissionalizando cada vez mais, a produtividade nos últimos 10 anos do maracujá de Santa Catarina praticamente duplicou. Mais de quase 90% foi o aumento de produtividade. E um dos trabalhos mais fortes que a gente considera que é uma das principais lacunas para atingir grandes produtividades está numa boa implantação do pomar com muda de alta qualidade. E isso requer muito profissionalismo, né? Mas a gente, da EPAGRE, o setor como um todo, nós temos trabalhado todas as áreas dentro da cultura para que a gente consiga fechar essa mesa com todas as pernas dela, todos os pés dela, para que ela fique firme, estável, né? Para que a produção de maracujá seja mais plano possível, desde o melhoramento genético, onde a gente tem a manutenção do material do maracujá Catarina, depois nós vamos falar um pouquinho mais. Também estamos aí por lançar um maracujá de casca roxa, voltado, muito provavelmente, o destino desse cultivar a gente vai orientar para a produção orgânica. É um material muito interessante. Maracujá doce estamos trabalhando. Estamos instalando coleções de porta-enxerto, para que a gente possa, junto com o Mauro, fazer seleção de materiais resistentes a nematóides, a fusariose. Então, nós estamos dentro desse projeto trabalhando para trazer alternativa para os principais problemas que o setor tem enfrentado. Dentro da socioeconomia, trabalhando, conhecendo melhor o nosso produtor, a dependência da renda, os preços, a comercialização, a fitotecnia, o manejo dessas plantas, desde a produção de mudas até o manejo a campo, plantio direto, formas de manejar o nosso pomar de maneira mais efetiva, manejo de pragas e polinizadores. Aqui até tem uma foto de uma flor com uma mamangava no meio, porque eu acho que o dia que a gente começar a trabalhar a mamangava, que é a nossa trabalhadora que não tem férias, que não tem dia ruim, só agora é meio preguiçosa para o dia que está meio chovendo, né? Ela não vai muito para a flor, mas ela, com razão, né? Ela fica abrigada. Mas o dia que a gente tiver ela trabalhando a pleno para a gente vai ter um custo de produção muito menor. E, além disso, o manejo de pragas. Hoje tem um projeto de manejo de mosca do botão floral e a gente precisa ajustar isso e estamos trabalhando. Manejo de solo e água, com plantio direto, a gente tem trabalhado bastante isso. Uso e aproveitamentos, temos aí o desenvolvimento de algumas receitas, estão sendo trabalhadas ao longo dos últimos eventos, né? E a gente, então, tem tentado fechar essa roda, né? Esse círculo, para que a gente consiga trabalhar o maracujá da melhor forma possível. Então, a importância da produção de mudas em ambiente protegido para a cultura do maracujá. Está aqui o principal motivo. Por que a gente mudou de forma tão radical o jeito de produzir muda nos últimos anos? E por que a EPAGRE, por que a gente investiu tempo e os produtores investiram dinheiro para produzir mudas de um jeito diferente? Porque chegou a virose do endurecimento dos frutos na nossa região, 2016. Então, o maracujá fica, talvez aqui é um caso meio raro, onde eles estão ali, as frutinhas chorando e reclamando que o produtor não fez, né? Não comprou uma muda adequada, ou não tinha essa muda, ou o produtor não conseguiu fazer, mas depois a produção, 50% dela fica defeituosa e além de deixar a produção mais baixa
ao longo da safra inteira. Você sabe muito bem já o que é a virose. Quem é produtor de maracujá aqui já sofreu com os impactos dela, mais ou menos, né? Então sabem que isso aqui é muito sério. E é a diferença entre a gente plantar ou não plantar maracujá, a gente saber conviver com essa doença. Então, historicamente, a gente já vem falando, antes de chegar a virose aqui na nossa região, a gente já estava sendo alertado, a gente já estava falando de muda grande, a gente já estava fazendo um seminário que foi feito lá em 2015 em Criciúma, a gente já estava falando para o setor produtivo desses problemas. Aqui, quando chegou a virose, de 15 dias depois do primeiro diagnóstico, a gente já fez uma reunião com produtores lá na Câmara de Vereadores, com lideranças, para a gente informar da situação fitossanitária perante a virose. E um dos principais pontos é a muda, né? Depois fizemos encontros técnicos para treinar técnicos de como agir, tanto na detecção da doença, quanto nessas instruções, né? E o primeiro curso de produção de mudas já se deu aí, praticamente 60 dias depois do primeiro diagnóstico, a gente já estava com o primeiro curso de produção de mudas. Essa foi praticamente nossa primeira atuação para conviver com a virose, né? Vários treinamentos para o manejo de virose e assim por diante, culminando aí num grande simpósio brasileiro, que o grande tema foi a virose. Alguns de vocês devem ter estado lá com a gente no Arroio do Silva, onde reunimos os maiores especialistas em produção de maracujá do Brasil e até de fora do Brasil estiveram com a gente. Mas aqui vale lembrar que a gente já falava, se vocês procurarem essa reportagem, a gente já falava de muda grande, de muda alta em ambiente protegido, que isso era importante para o trabalho. Para conviver com a virose, a gente precisa ter consciência do problema. Consciência do problema não é porque esse ano tem um pouco menos que eu vou podar o meu pomar. Não é porque, meus vizinhos não têm, eu não tenho, ou eu acho que eu não tenho, vou deixar para 2 anos, vou economizar as mudas, vou tentar produzir um pouquinho mais cedo. Até a safra passada ainda eu podia tomar essa decisão. Muito provavelmente, a partir do próximo inverno, se fizer isso, a fiscalização vai agir e vai cortar vai mandar cortar. Se não cortar, vem alguém e corta e manda o boleto para pagar o corte. Vai funcionar assim. Então a gente precisa ter consciência, né? Aqueles pouquinhos que não fazem isso, hoje nós estimamos aí menos de 5%, que vai ter um pomarzinho ou outro aí podado, o que antes, há 4 safras atrás, era metade dos nossos pomares eram de 2 anos, né? Sempre todas as áreas eram plantadas, hoje nós temos mais ou menos 5% da área, e olhe lá, tem municípios que nós não temos mais pomares podados, né, de 2 anos. E a gente conseguiu então essa conscientização alta. O trabalho aí da Cidasc vai ser por alguma teimosia, né? Alguém que não quer entender, né? Para a minoria. A produção de mudas em ambiente protegido é o primeiro ato de consciência para manejar a virose. A muda é um dos principais transmissores da virose. Ela veio para cá, para a nossa região, através de muda contaminada. Então, muda, alguém se perdeu na produção de muda, alguém trouxe, não conseguiu fazer as mudas que prometeu, ou o ano foi melhor, começou a encomendar. Ô fulano, então, o senhor tem um pouquinho mais de maracujá, de muda de maracujá, quero plantar um pouquinho mais, o preço vai ser bom. E aí todo mundo plantando 10% a mais, o viverista não se planeja para 20%, 30% a mais de muda, não vai jogar fora. Normalmente falta muda na nossa região. E aí o que a gente faz? Fulano, lá em São Paulo tem lá 200 mil mudas sobrando, porque lá reduziu o plantio, mas lá é foco da virose, e aí vem para cá a muda contaminada. Mas eu, quando comprei muda de fora, ela veio perfeita. Pois é um cavalo de Troia. Ela vem sem nenhum sintoma. Quando ela vai para o campo, começa a florescer, ela expressa todo sintoma, e aí a gente acha que veio do mato, veio de um vizinho, mas não é. A gente trouxe
a muda contaminada. Então, para a gente ter certeza que essa muda não vai ser contaminada, só produzindo em ambiente protegido, né? Mudas avançadas, quer dizer, mudas grandes. Antecipa a produção, torna ela a contaminação pelo pulgão mais difícil a campo. As folhas mais grossas, o pulgão não consegue fazer a transmissão. Diminui, só vai ser lá no brotinho. E nós vamos trabalhar ainda para que esse brotinho seja protegido, para que quando o pulgão pousar ali, ele não consiga transmitir. Estamos trabalhando em conjunto com a Universidade lá do Rio Grande Federal do Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando tecnologia para isso. E nós temos possibilidades. Vazio sanitário, isso aqui vai se tornar obrigatório, então nós temos que renovar o pomar anualmente. Então a gente tinha 2.000 hectares, vamos dizer, nos últimos 5 anos. Se a gente precisasse de renovar 50%, vamos dizer 2.000 mudas por hectare, eram 1.000 hectares todo ano que se renovava, 2 milhões de mudas. Hoje nós precisamos de 4. Então é um mercado ainda em aberto. Não sei qual a nossa estimativa, mas nós não temos hoje capacidade instalada para 4 milhões de mudas. E eu não sei se a gente consegue produzir 4 milhões de mudas, o estado de Santa Catarina, para próximo agosto estar plantando. Então, quer dizer, se a gente tem a possibilidade de botar tudo isso em estufa, a gente vai ser um recorde, mas eu duvido. É difícil, mas acho que com o esforço de todos, nós vamos conseguir. Eliminar algumas plantas do pomar que estejam com virose, manejar o pomar de forma adequada e agora a lei que a gente tanto esperava, um regramento para que os produtores não deixassem as áreas, não fizessem as mudas fora do ambiente protegido, virá. Aí chegou o Daniel, depois ele vai nos mostrar aí os próximos passos dessa estratégia que a gente adotou, né? A lei já existe, né? Agora só falta a regulamentação para o setor, né? Que a gente já está com um passo bastante importante. Então, as mudas é o principal, uma muda é o principal insumo de um pomar. Aí dizem, nossa, isso aí é lá no Lírio, Ângelo. Isso aqui foi o primeiro, quando eu fiz o primeiro lote muda na estação, nós levamos lá para fazer um teste. Aí o Olírio chegou naquela época, em 2015, ele olhou assim, nossa, mas que muda grande. O que vocês acham? Todo mundo aqui já produz muda de maracujá? Não? E quem produz? É uma muda grande? Suficiente? Hoje o comércio exige isso aqui ou mais? O que o produtor exige? Mais, né? Oi? Então vou tomar uma aguinha enquanto. Então vamos aproveitar que o Henrique Petri foi beber um pouco d'água para dividir esse vídeo em 2 e não deixá-lo muito longo. Em breve estarei apresentando a segunda parte dessa palestra do Henrique Petri. Espero que essas informações ajudem os agricultores que pretendem melhorar a produtividade de suas lavouras, e para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.